E aí galera, metanarrativa, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, né? Eu vou falar um pouco aqui nesse vídeo, ou melhor, me expressar e colocar o meu ponto de vista a respeito de uma situação, né? A respeito, na verdade, de uma temática que ela é de certa forma bem polêmica, né? Eu estava assistindo esses dias uma entrevista que o reverendo Augustus Nicodemos ele deu ao Perguntar Não Ofende, né? E aí ele colocou ali o seu posicionamento a respeito do que está acontecendo em Israel durante esses dias, né? Aquela guerra que está acontecendo entre Israel e a Palestina. E o reverendo Nicodemos, como um bom presbiteriano, um bom calvinista, né, ele tem um pensamento e um posicionamento escatológico amilenarista. Né? Apesar de eu também ter essa confissão calvinista, é claro que na escatologia eu peco, e quando eu falo eu peco em relação ao posicionamento bem mais do calvinismo clássico, né, ser um calvinista roxo, nesse aspecto escatológico, né? Porque eu já não tenho esse mesmo tipo de visão em relação à escatologia, né? Então eu já discordo muito por conta da alegorização que ela é bem presente ali no amilenarismo, né? E é claro, o que eu vou falar aqui não é para denegrir ou, sei lá, ofender a imagem do reverendo, né, Augusto Nicodemos, que eu estimo muito, prezo muito, é um homem muito de Deus, as coisas que ele fala, os ensinamentos que ele dá são bem válidos, eles são bem-vindos, né? Esse, na verdade, esse ponto é o ponto em que eu discordo, é claro, de certa forma, que é justamente no ponto escatológico dele, na visão amilenarista, né? E o amilenismo, ele acredita, como ele mesmo lá falou, né? Ele até falou, como eu tenho um posicionamento, um pensamento amilenista, né? Isso o reverendo falando, ele acredita que não. Tudo que está acontecendo nesse momento, né? Agora, nesse período de conturbação que está acontecendo ali no Oriente Médio, entre Israel e a Palestina, não se trata de uma profecia bíblica, né? Ou sequer escatológica. Na verdade, é algo que está acontecendo porque sempre houve esse atrito durante a história entre eles, né? E isso segundo, é claro, o pensamento dele e também, de certa forma, do amilenarismo, né? Então, assim, eu discordo, né? Não quero entrar tanto na questão do que está acontecendo lá ser uma profecia bíblica, mas a minha exposição aqui no meu vídeo, nesse vídeo, é em relação a esse tema do amilenarismo dentro da escatologia e também tão somente a teologia da substituição, né? Ou supersessionismo, que o amilenarismo tende a levar esse aspecto, né, do supersessionismo e da teologia da substituição. Ou seja, o que é isso? Algo que ele falou lá, uma frase que a gente vai encontrar muito. A igreja, ela é o Israel de Deus. O Israel étnico, né, a nação de Israel, ela não tem mais aquele pacto com Deus. Na verdade, a igreja, ela foi ali herdeira da promessa, né, de certa forma, ou seja, Israel ela foi substituída pela igreja na nova aliança, então agora a igreja que desfruta da bênção que Israel ela recebeu de Deus, né? Não mais a nação de Israel, mas agora a igreja é que é herdeira dessa bênção, né? Dessas promessas. Então houve essa substituição ali na nova aliança com o advento e a ascensão de Jesus, né? E é algo que eu discordo muito, por quê? Porque durante todas as escrituras, o que eu vou ver é algo bem claro, que Deus ele não quebrou o seu pacto e que Deus também não formou dois povos ou duas noivas. Na verdade, Deus há um só povo, né, que ele constituiu ali de dois, como posso dizer, de dois grupos, né, a nação de Israel e também a igreja, que é o que Paulo vai falar que a igreja, ou seja, os gentios, né,
que ele vai mencionar foram enxertados nessa oliveira. Então, assim, não é que Israel ela foi retirada. Na verdade, Deus ele endureceu o coração de Israel para que assim as boas novas ela pudesse se expandir para os gentios, para que eles pudessem ser enxertados e serem coparticipantes daquela mesma promessa, né? Então, essa é uma palavra que está bem presente nos escritos do apóstolo Paulo, de nós sermos coparticipantes e co-herdeiros, né? E o que é ser coparticipante e co-herdeiros, né? Isso é justamente ser participante com, né? Ser participante juntamente. Então, a Israel ela já é herdeira da promessa, da promessa abraâmica, né, veterotestamentária, e a igreja, os gentios, eles agora são participantes com Israel dessas mesmas promessas, né? Então, assim, Deus ele jamais vai quebrar uma aliança, né? E aqui eu vou expor justamente isso, né? Essa problematização ou essa problemática que tem nesse ponto de vista amilenista, que ele tende a levar ao supersessionismo, né? De que Deus ele cessou para sempre o pacto e a aliança com Israel, né? Algo que não é verdade, tá bom? Segundo as Escrituras, isso não é verdade. Então, assim, uma das problemáticas a respeito disso, né, dessa substituição, e outra coisa também é em relação ao próprio posicionamento de Augusto Nicodemos, né, que é calvinista, é algo que eu acho estranho, a pessoa que é um calvinista, e não só ele, né, mas é claro, a maioria, se não a majoritária dos calvinistas, eles têm esse posicionamento escatológico amilenarista, né? E algo que eu acho muito estranho é ter esse pensamento supersessionista, né, de substituição, de que agora a igreja é o Israel de Deus, né, o Israel espiritual. É uma fala que é bem presente para quem tem esse pensamento supersessionista. O que eu acho estranho é porque no calvinismo a doutrina que ela é bem mais enfatizada é justamente a doutrina da eleição, né? Então, assim, se um calvinista ele defende a doutrina da eleição e logo, né, logo após isso, ele também defende um aspecto escatológico de que, de certa forma, Deus ele substituiu Israel pela igreja, logo vai tornar inválido ou vai tornar frágil a própria doutrina da eleição, visto que Deus elegeu Israel também, né? Então, assim, se Israel é o povo eleito de Deus, como pode Deus então quebrar um pacto, quebrar uma aliança com eles para poder fazer aliança com outro povo e não retomar mais aquela aliança, entendeu? Isso para mim que não faz muito sentido. O ensinamento bíblico é de que Deus ele firmou um pacto, né, principalmente, sobretudo com Abraão. Deus firmou um pacto com ele, uma aliança com ele. Então, todos aqueles que se tornam membros, como eu posso dizer, não é nem tanto membros, mas aqueles que eles se convertem a Cristo Jesus, logo essas pessoas se tornam participantes da mesma promessa que foi feita a Abraão, entendeu? Então, assim, a igreja, ela na verdade não se torna o Israel de Deus, né? É melhor dizer que Israel ela se torna a igreja porque a partir do momento em que Israel se converte, um judeu ele se converte, né, reconhecendo, é claro, Cristo ele como Messias, né, ele como Senhor, como Deus, então ele acaba se tornando ali parte da igreja de Cristo, ou seja, da noiva de Cristo, né? Então, o Israel de Deus, ou o Israel espiritual, segundo a fala de um supersessionista, de que é a igreja, né, o Israel espiritual de Deus, ela não volta à antiga aliança, né? Na verdade, aqueles que estão na antiga aliança, que no caso é o Israel étnico, é que se torna participantes da nova aliança. Porém, o Israel mesmo, ele jamais teve esse pacto quebrado com Deus, né? Deus ele não quebrou um pacto para fazer um pacto com outro povo.
Na verdade, os dois eles são coparticipantes, os dois eles estão ali presentes ou participando das mesmas promessas e aliança e pacto que Deus fez com Abraão, né? Então, uma das problemáticas que eu vejo é justamente essa, da eleição. Torna frágil a doutrina da eleição se nós acreditamos que Deus ele trocou um povo por outro, né? Agora, a partir do momento em que a gente acredita que Deus pegou dois grupos, né, uma nação, uma etnia, com um grupo que se espalha durante o mundo todo, que o apóstolo Paulo ele vai falar sempre como os gentios, faz deles um só povo, porque Deus tem apenas uma aliança, aí sim, para mim, ela fica bem mais fundamentada a doutrina da eleição, né? Deus ele elegeu os seus desde a eternidade, né? Então, Deus ele não descumpriu e nem quebrou a promessa que ele mesmo disse que é uma promessa perpétua, que duraria para sempre, né? Então, nisso daí eu já vejo muita problemática entre um posicionamento calvinista que tem por doutrina bem mais, podemos dizer assim, ovacionada, que é a eleição, e ao mesmo tempo acreditar que Deus acabou com a eleição de um certo povo para poder fazer a eleição com outro povo. Nisso daí torna frágil a própria doutrina e também a própria palavra de Deus, né? É equivalente a dizer que Deus ele não tem palavra, entendeu? Então é muito problemático a pessoa defender esse tipo de posicionamento, né? Até o próprio John MacArthur, que ele é um dos mais defensores do calvinismo, né, o patrono do calvinismo hoje em dia, ele falou que todo calvinista deveria ser pré-milenista, justamente por conta desse aspecto, né, de Deus ele eleger um só povo, né? Então, Israel e a igreja é um só povo de Deus. Os dois eles estão participando das bênçãos abraâmicas, né, das promessas abraâmicas. Então é isso. E também outra coisa que é bem problemático, ainda dentro desse aspecto que eu estou apresentando, é justamente a questão da fidelidade de Deus, né? Então, assim, e da garantia, né, de certa forma. Por quê? Se Deus, né, se eu defendo isso, que Deus ele quebrou um pacto, uma aliança que ele fez com o povo para poder fazer com outro povo, né, deixando aqueles lá réprobos, né, de certa forma, então quem me garante que Deus também ele não quebrará a aliança que ele fez conosco, com a igreja, para escolher um outro povo? Entendeu? Então isso já é uma outra problemática, né? Tem um livro muito interessante que é do Joel Richardson, né, que é esse daqui, Quando um Judeu Governar o Mundo. Eu indico para todo mundo esse livro, é excelente, ele vai tratar muito sobre isso, né? Ele vai colocar os pontos aqui do amilenarismo, do preterismo, né, do pós-milenismo, supersessionismo, teologia da substituição. Ele vai falar sobre tudo, toda essa temática que eu estou abordando de uma maneira bem exaustiva e acadêmica também nesse livro aqui. Ele é um livro excelente. Lá na página 37 ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte, aqui é claro, ele vai citar uma palavra do D.C. Ryle, né, do reverendo D.C. Ryle, que é mais ou menos ali da década, ou do século XVIII, XIX. Ele vai falar o seguinte, aqui é um trecho do D.C. Ryle que ele colocou, né? Cultivemos o hábito de ler as profecias com um olhar voltado para o significado literal de suas palavras. Abandonemos a ideia tradicional de que Jacó, Israel e Judá, e Jerusalém e Sião devem ser sempre interpretados como significando a igreja gentia, e as predições a respeito do segundo advento sejam sempre lidas de maneira espiritual, enquanto as predições a respeito do primeiro advento são interpretadas literalmente. Sejamos justos, honestos e corretos. Se você espera que os judeus interpretem Isaías 53 literalmente, então interprete o 54, o 60 e o 62 da mesma forma, né? Aqui, pronto, fechou parênteses, e aí o próprio Joel Richardson ele vai comentar essa frase, né, esse trecho do D.C. Ryle. Ele diz o seguinte, em outras palavras,
Se esperamos que os judeus aceitem de forma literal a profecia de Isaías 53, que fala claramente a respeito de um Messias sofredor que faz expiação pelos pecados de seu povo, então devemos ser coerentes e interpretar as profecias de Isaías 54, 60 e 62 como se falando da futura restauração do reino judaico de uma maneira igualmente literal, né? É muito massa isso daqui que ele fala e é bem pontual, porque é o seguinte, é como ele mesmo diz, né? Repetindo tudo que ele diz. Nós sempre vamos defender isso, né? De que os judeus, para eles se converterem, eles têm que acreditar que aquele Messias, o Messias sofredor, né? O servo sofredor que está presente ali em Isaías 53, ele se trata de Jesus. E isso a gente sempre leva para um aspecto literal, de que aquele servo sofredor de Isaías 53, de fato, é o Messias e é Jesus, porque aquela profecia ela se cumpriu em Jesus. Então a gente pega isso como literal e temos que aplicar com uma condição sine qua non, para que eles possam se converter e assim se tornarem parte dessa nova aliança, por assim dizer. Mas nós não levamos em conta e em consideração os capítulos seguintes a esse, como sendo literais também, e sim como sendo aspectos mais alegorizados, né? Os 54, 60, 62, como ele falou. E é muito interessante, porque, por exemplo, lá no 52, que foi justamente o primeiro que ele falou aqui, né? O 52 não, perdão, o 54, né? Que tem o 53, foi aquele lá do servo sofredor. E lá no 53, no 54, perdão, é bem interessante o que diz lá. Principalmente é que ele está falando sobre o futuro glorioso de Sião, né? E aqui ele está usando uma imagem, aqui quem está falando é justamente Deus, está usando a imagem de uma mulher e apontando, apontando ela para Israel, né? Está falando de Israel. E bem no versículo 7 do capítulo 54, ele fala o seguinte: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Aquilo que a gente sabe, né? Principalmente em relação às profecias de Zacarias, né? 12, 13, 14, com uma profecia escatológica de que Deus, no fim dos tempos, né? No escatom, ele vai acabar derramando do seu espírito sobre toda a nação de Israel, né? E lá deixa bem claro que é sobre a nação de Israel e sobre a casa de Judá, ou seja, sobre os próprios judeus, para que assim haja um espírito de lamento, né, de súplica sobre eles, e eles olham para aquele a quem eles traspassaram, né, e ali eles se arrependam. Então, assim, vai haver de fato um arrependimento em massa, Israel, e uma conversão em massa no finais dos tempos, literalmente, né? Então está tratando sobre isso. E lá no versículo 10 do mesmo capítulo ele diz o seguinte: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que compadece de ti. Ou seja, Deus ele permanece ainda com a sua misericórdia e com a sua aliança com Israel. E aí, bem interessante também, é o capítulo 60, que foi o que ele mencionou aqui também, lá no versículo 19, 20 e 21. Olha só o que ele diz no 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão, né? Ou seja, o que é isso daqui, gente? O que é isso daqui? Ele está dizendo que o sol não servirá mais de luz e nem a lua vai iluminar eles, mas o próprio Senhor é quem vai dar a luz para eles. Isso ele está se referindo a Israel, a nação de Israel. É só você abrir bem aqui em Apocalipse, em Apocalipse 21, né, que já é falando sobre o estado eterno. No versículo 23 e 24 ele fala o seguinte: a cidade não precisará nem do sol nem da lua, para que lhe deem claridade, pois a glória de Deus as iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, a promessa que Deus está fazendo aqui lá em Isaías,
para a nação de Israel é uma promessa escatológica, que ela está presente no livro de Apocalipse, se referindo ao estado eterno. Ou seja, eles se tornarão participantes do estado eterno. Entendeu? É algo muito sério. Se eles se tornaram participantes do estado eterno, logo Deus não quebrou a aliança que fez com eles, a promessa que Deus fez com eles. Né? E no versículo 21, olha só o que ele diz: todos os do teu povo serão justos para sempre e herdarão a terra. Para sempre herdarão a terra. Não sei se vocês já assistiram, eu vou deixar aí no card, para vocês assistirem depois, um vídeo que eu vou falar um pouco sobre o ponto de vista de Irineu de Lyon, né, que é um dos pais apostólicos ali do segundo século da era cristã, e ele vai defender justamente a restauração da terra e no estado eterno a moradia na terra. Né? Ele vai defender isso como um aspecto escatológico dele. Né? E isso é muito massa, que ele até o menciono lá, ele é da linhagem joanina, né? Ele é discípulo de Policarpo, Policarpo discípulo do próprio apóstolo João, que escreveu Apocalipse. E lá no livro Contra as Heresias ele vai falar sobre isso. É um link que ele vai fazer da promessa abraâmica, né, de que a posteridade dele, a descendência dele herdariam a terra. Porém, ele vai comentar, né, que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, falou que Abraão morreu sem ter recebido essa promessa, sem um cumprimento pleno dessa promessa. Então, quando ela vai se cumprir, aí ele volta lá para o Sermão do Monte, e aí fala que o cumprimento escatológico é justamente aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, aquela promessa abraâmica, né, de herdar a terra vai ser justamente no estado eterno. Né? E aqui, em Isaías, ele está falando isso nesse aspecto escatológico, de todos os do teu povo serão justos, né? Aqui se referindo a Israel, dirigindo a palavra a Israel, para sempre herdarão a terra. Entendeu? Então, justamente isso, eles estão presentes dentro desses pontos que aqui mencionei, de promessa, aliança e escatom. Né? Então é isso, pessoal. Esses são alguns pontos, né, que eu apresentei aqui para vocês. A problemática que eu encontro dentro do supersessionismo, de que Israel foi substituída pela igreja, e eu acredito que não, porque isso não está presente na própria Bíblia, nas Escrituras. Sempre quando alguém leva em conta um ponto de vista supersessionista, ela tem como pressuposto de interpretação a alegorização das promessas, ou a alegorização de interpretar as coisas e acabar dirigindo para a própria igreja. Né? Mas não tem de maneira explícita isso. Né? Na verdade, é uma literalidade, né, e uma explicidade de que, na verdade, Deus não quebrou a promessa ou a aliança que ele tem com Israel, né, e acabou abandonando eles para fazer aliança com outros. Mas que eles fazem desses dois grupos um só povo e uma só noiva. Né? Deus não se separou ou não se divorciou de Israel para poder ficar com a outra mulher, né, com a outra noiva, que é a igreja. Na verdade, os dois grupos, eles são uma só noiva, uma só mulher, uma só esposa e um só povo de Deus. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado também. Deixem aí o like de vocês, compartilhem para o maior número de pessoas e se inscrevam no canal. Valeu e até a próxima.